Eu não sou de guardar rancor, pelo menos, não era. Até aquela noite. O Natal na minha família sempre foi um evento barulhento, cheio de gargalhadas forçadas, conversas atravessadas e aquela sensação sufocante de que todo mundo estava representando um papel. A casa da minha avó ficava lotada, o cheiro de peru e farofa misturado ao de perfume barato e cerveja quente impregnava o ar. E como sempre, minha irmã gêmea, Larissa, era o centro das atenções. Larissa sempre foi a queridinha, mais bonita, mais extrovertida, mais bem-sucedida, aos olhos da família. Enquanto eu passava madrugadas estudando para terminar minha faculdade de administração com bolsa, ela desistia de cursos. Vivia de festas e mesmo assim recebia aplausos. Eu não entendia. Ou talvez entendesse demais. Ela sabia se vender. Eu não. Naquela noite, sentei-me no canto da mesa, perto das travessas de comida, tentando evitar olhares. Meu tio Roberto, irmão mais velho da minha mãe, já estava visivelmente bêbado. Ele sempre foi debochado, mas naquele dia parecia determinado a me destruir. E aí, Camila? Ele gritou, batendo o copo de cerveja na mesa, chamando a atenção de todos. Já conseguiu um emprego de verdade ou continua vivendo de bicos e inventando que estuda? O silêncio caiu sobre a sala. Eu senti meu rosto queimar. A expressão da minha mãe foi de puro constrangimento, mas não por mim. Ela olhou para Larissa, como se pedisse desculpas a ela por aquele climão. Eu tô terminando meu TCC e tentei responder, mantendo a voz firme. E já tô em processo seletivo. Roberto soltou uma gargalhada seca. Processo seletivo? Ah, claro, deve ser para caixa de supermercado. Olha só, pessoal, a Camila vai salvar o mundo vendendo miojo. Alguns riram, outros abaixaram a cabeça. Mas o pior foi quando Larissa interveio, não para me defender, mas para amenizar. Uai, tio, deixa ela. Ela não nasceu para essas coisas, sabe? Camila é meio perdida, mas a gente gosta dela mesmo assim. Eu queria sumir. A ceia seguiu, mas para mim o gosto da comida tinha virado pó. O som das risadas se transformou em um zumbido constante. Quando voltei para casa, chorei até dormir. Nos meses seguintes, a lembrança daquela humilhação me queimava por dentro. Mas o golpe final veio pouco depois. Fui chamada para uma entrevista importante, e no dia anterior, meu notebook, com todo o meu TCC e apresentações salvas, simplesmente sumiu. Minha mãe jurava que ninguém da casa mexeu, mas depois descobri que Larissa havia pegado emprestado para mostrar uns vídeos para amigas. Quando recuperou o aparelho, metade dos arquivos estavam corrompidos. Coincidência? Talvez. Mas eu sabia. Larissa sempre tinha um jeito de me sabotar sorrindo. Eu quase desisti de tudo. Passei noites refazendo o trabalho, enquanto minha saúde ia pro ralo. No dia da apresentação, cheguei com olheiras profundas e mãos trêmulas. E mesmo assim passei. Tirei nota máxima. Foi ali que algo em mim mudou. Eu cortei contato com quase todos da família. Comecei a trabalhar como assistente administrativa em uma pequena empresa, mas, ao contrário do que eles imaginavam, eu não parei por aí. Estudei, investi, fiz cursos, pulei de cargo em cargo como quem escala um penhasco na unha. 3 anos depois, eu era gerente de uma empresa de logística que estava expandindo rápido. E então, um dia, meu telefone tocou. Era o Roberto. A voz dele estava diferente, mais baixa, quase humilde. Ele disse que a empresa onde trabalhava faliu, que estava desempregado há meses e que, como sou bem relacionada, talvez pudesse arrumar algo para ele. Eu respirei fundo. A imagem da ceia de Natal veio à minha mente. As risadas. O deboche. Perguntei que tipo de trabalho ele procurava, e ele respondeu, com uma risadinha sem graça. Qualquer coisa, sabe? Até de auxiliar. Eu só preciso de uma chance. Naquele instante, eu percebi que a vida tem um senso de ironia cruel. Eu poderia ajudar, eu poderia ignorar, ou eu poderia fazer algo que ele nunca esqueceria. A questão é, eu não estava sozinha nessa decisão. Eu sabia de coisas sobre o Roberto. Coisas que poderiam não apenas impedir que ele conseguisse um emprego, mas destruir qualquer chance de ele limpar o próprio nome. E parte de mim queria, desesperadamente, usar essa carta. Mas antes, eu precisava ter certeza se queria mesmo cruzar essa linha. Foi quando descobri que ele não estava só me pedindo emprego, ele estava escondendo um segredo que envolvia muito mais gente da minha família. Eu não dormi naquela noite. Fiquei encarando o teto, repetindo na mente cada detalhe daquela ligação. Roberto, o homem que um dia fez da minha vergonha o entretenimento de toda a família, agora estava implorando por ajuda. Só que havia algo estranho no tom dele, não era só desespero, era medo. E medo, na boca de gente como ele, quase sempre significa que há algo para esconder. No dia seguinte, liguei para um conhecido que trabalhava numa transportadora onde Roberto tinha feito alguns fretes extras. Pedi de forma casual, se ele lembrava de alguma coisa. O silêncio dele foi a primeira pista. Depois, veio a resposta. A Camila, não se mete com isso. É coisa feia. Isso foi o suficiente para minha curiosidade se transformar em obsessão. Eu precisava saber.
Passei a semana rastreando informações. Descobri que Roberto tinha saído da última empresa não porque ela faliu, como disse, mas porque foi demitido por justa causa. O motivo? Ele foi acusado de sumiço de mercadoria. Nada provado oficialmente, mas o burburinho corria solto. Mais do que isso, uma das cargas desaparecidas pertencia a uma empresa com a qual a minha estava fechando contrato. Meu sangue gelou. Se esse contrato se concretizasse e alguém fizesse a ligação entre ele e a minha empresa, minha reputação poderia ser manchada antes mesmo de a parceria começar. E o pior, quem apareceu no meu escritório de surpresa 2 dias depois? Ele. E Camila. Disse com aquele sorriso falso que ele sempre usava para disfarçar quando queria algo. Pensei que podíamos conversar pessoalmente. Ele estava mais magro, a barba mal feita, o cheiro de cigarro e álcool impregnado. Tentou fazer graça, mas seus olhos denunciavam ansiedade. Olha, eu sei que já te tratei mal no passado, começou, ajeitando-se na cadeira. Mas família é família, né? Eu só preciso de uma oportunidade. Não vou te decepcionar. Eu o encarei por alguns segundos. Era a minha chance de perguntar diretamente, mas preferi observar até onde ele iria. E por que você saiu da última empresa? Perguntei, como quem não quer nada. Ele desviou o olhar. Problemas de gestão, nada a ver comigo. Mentira. Eu sabia que era mentira. Quando ele foi embora, percebi que estava diante de uma escolha perigosa. Se eu o contratasse, colocaria minha própria carreira em risco. Se eu recusasse, ele poderia se voltar contra mim. Gente desesperada é imprevisível. Foi então que recebi uma mensagem anônima no meu e-mail corporativo, sem remetente identificável. O assunto dizia apenas: cuidado com o Roberto. O corpo do e-mail continha um anexo, fotos de caixas abertas, mercadorias caras parcialmente escondidas na carroceria de um caminhão, e uma imagem nítida, Roberto, com um maço de notas na mão, sorrindo. A legenda era curta. Ele não trabalha sozinho. Meu coração disparou. Se ele não estava sozinho, quem mais estava envolvido? E por que alguém me mandaria aquilo? Pensei em ignorar, mas então percebi. Uma das fotos mostrava claramente uma garagem que eu conhecia. Era a garagem da casa da minha mãe. Meu estômago revirou. Será que minha mãe? Não, não podia ser. Talvez fosse só coincidência. Talvez Roberto tivesse usado o espaço sem ela saber. Resolvi testar. Liguei para minha mãe e perguntei, casualmente, se Roberto tinha passado por lá recentemente. Ela respondeu rápido demais. Não. Por que você pergunta? O tom nervoso dela só confirmou minha suspeita. Ela estava mentindo. E aí a ficha caiu. Minha mãe sempre defendeu Roberto, mesmo quando ele errava. Sempre tinha uma desculpa para os comportamentos dele, como se ele fosse um filho problemático que precisava de proteção. E eu, bem, eu nunca fui prioridade. Talvez a ceia de Natal de anos atrás tenha sido só a superfície de algo muito mais profundo. Talvez eu fosse a estranha da família não só por causa da Larissa, mas porque de alguma forma, eu não fazia parte do jogo sujo deles. Naquela noite, sentei na minha sala, só com a luz do monitor acesa, e comecei a escrever um dossiê. Todos os detalhes que descobri sobre Roberto, datas, nomes, fotos. Eu não sabia ainda como usaria aquilo, mas tinha certeza de que precisava estar preparada. No meio desse processo, meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Se você abrir a boca, vai se arrepender. Sem assinatura. Sem explicação. Mas o recado era claro. Senti uma mistura de medo e raiva. Eles estavam me ameaçando. Eles. Isso significava que realmente havia mais gente envolvida. Decidi que não ia recuar. Se Roberto queria minha ajuda, ele teria que me dizer toda a verdade. E de preferência confessar por escrito. 2 dias depois, marquei com ele num café discreto. Levei meu gravador de bolso escondido na bolsa. Ele chegou abatido, mas ainda tentando manter aquele ar de cara esperto. Pedi que fosse direto ao ponto. Ele deu uma volta enorme no assunto, até que eu mencionei, de propósito, a tal empresa com a qual minha empresa estava prestes a fechar contrato. O olhar dele mudou. Foi como se ele tivesse levado um soco no estômago. Você não vai fechar com eles, vai? Perguntou, com a voz mais baixa. E por que não fecharia? A provoquei. Ele hesitou, bebeu um gole de café, e então soltou. Porque eles sabem de coisas que podem te atingir. Fiquei gelada. Que coisas? Ele olhou em volta, como se tivesse medo de ser ouvido. Se inclinou para a frente e disse: não é só sobre mim, é sobre a Larissa, e sobre sua mãe. A xícara tremeu na minha mão. Ele respirou fundo e completou. Se esse contrato sair, muita gente vai se ferrar, e você vai junto. Eu mal tive tempo de reagir. O celular dele vibrou, ele olhou a tela e ficou pálido. Eu preciso ir, e saiu praticamente correndo, deixando o café pela metade. Fiquei sozinha, o coração martelando no peito. O que Larissa e minha mãe poderiam ter a ver com tudo isso? E por que a empresa com a qual eu ia fechar contrato teria interesse em me destruir? Eu tinha acabado de abrir uma porta que talvez fosse impossível fechar.
Eu não conseguia parar de repetir aquela frase na minha cabeça. Não é só sobre mim, é sobre a Larissa e sobre sua mãe. Minha mãe, a mulher que sempre me olhou como se eu fosse um fardo. Larissa, minha irmã gêmea, que conseguia sorrir enquanto me apunhalava pelas costas. As duas, ligadas ao esquema sujo do Roberto, por mais que fizesse sentido, eu ainda queria acreditar que era mentira. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando em cada momento da minha vida em que minha mãe me afastou de alguma oportunidade para o meu bem. Em cada vez que Larissa, sem querer, atrapalhou algo importante para mim. E uma lembrança antiga me veio à mente. Eu devia ter uns 19 anos quando consegui um estágio num escritório renomado. Estava empolgada, até que um dia antes de começar, minha mãe apareceu dizendo que a avó estava muito mal e precisava que eu ficasse com ela. Larissa se ofereceu para me substituir por um tempo. Um mês depois, descobri que minha avó nunca tinha ficado doente e que Larissa tinha ficado com a vaga. Na época, minha mãe disse que eu estava imaginando coisas. Agora, eu não tinha mais tanta certeza. Decidi que não podia encarar isso sozinha. Liguei para Marcos, um ex-colega de faculdade que hoje trabalhava com auditoria de segurança corporativa. Ele devia alguns favores para mim. Marcos, eu preciso de uma investigação, disse, tentando manter a voz neutra. Pessoas próximas a mim podem estar envolvidas em desvio de mercadoria e lavagem de dinheiro. Ele soltou um assobio. A Camila, isso é sério. Você tem provas? Enviei o dossiê que eu tinha montado sobre Roberto e as fotos anônimas. Pedi que ele fosse discreto. Pode deixar. Vou puxar o fio e te aviso. Mas cuidado. Esse tipo de gente não brinca. Enquanto esperava, continuei agindo normalmente no trabalho, mas por dentro eu estava em chamas. O contrato com a tal empresa, a mesma ligada ao passado de Roberto, estava prestes a ser assinado. E quanto mais eu pensava, mais certeza tinha de que havia algo de podre nisso tudo. 2 dias depois, Marcos me ligou de madrugada. Você tá sentada? Perguntou. Fala logo. Eu segui o rastro do Roberto. E adivinha onde ele estava guardando parte das mercadorias desviadas? Meu corpo já sabia a resposta antes mesmo de ouvir. Na casa da minha mãe, sussurrei. Exato. Mas tem mais. Larissa aparece nas câmeras de segurança ajudando a carregar as caixas. Eu fiquei sem ar. Era oficial. Não era paranoia. Não era implicância. Elas estavam realmente metidas até o pescoço. No dia seguinte, fui até a casa da minha mãe fingindo que ia levar uns documentos para ela. Queria olhar nos olhos dela antes de decidir o que fazer. Quando cheguei, Larissa estava lá rindo alto com a televisão ligada. Ela me abraçou de leve, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe, por outro lado, parecia nervosa. Ficava olhando para o relógio, como se estivesse esperando alguém. Enquanto tomávamos café, deixei escapar. O Roberto me procurou. Disse que se eu fechar contrato com a Nova Trans, vai ser ruim para mim. As duas ficaram tensas. Larissa tentou disfarçar mexendo no celular. Esse homem fala demais, disse minha mãe, quase cuspindo as palavras. Melhor você não se meter. Foi aí que percebi, elas sabiam. Sabiam de tudo, e estavam tentando me afastar para proteger. Quem? Roberto? A si mesmas. Voltei para casa com a cabeça girando. Eu poderia entregar tudo para a polícia. Mas se fizesse isso, minha mãe e minha irmã seriam presas junto com ele. Por mais que merecessem, parte de mim ainda tinha aquela ferida antiga de querer aprovação. No meio dessa confusão, recebi outro e-mail anônimo. Desta vez, não eram fotos, mas um vídeo. No vídeo, Roberto, Larissa e minha mãe conversavam na garagem. Não dava para ouvir muito, mas em certo momento, Larissa dizia claramente: a Camila não pode descobrir. Se ela souber, acabou. Meu sangue ferveu. Eles já estavam tramando contra mim. Não era só protegerem um ao outro, era garantir que eu ficasse de fora e, se possível, me ferrar no processo. No dia seguinte, recebi uma convocação para uma reunião de alinhamento com o dono da Nova Trans. Cheguei na sala de reuniões e, para minha surpresa, Roberto estava lá. Ele me olhou com um sorriso estranho, e o dono da empresa disse: Camila, acho que podemos chegar a um acordo que seja bom para todos. Meu instinto gritava que aquilo era uma armadilha. Roberto começou a falar sobre parcerias vantajosas e oportunidades únicas, mas eu percebi as entrelinhas. Eles queriam me envolver no esquema. Não tenho interesse, cortei, fria. Minha empresa trabalha limpo. O dono da Nova Trans não gostou. Seus olhos endureceram, e Roberto tentou intervir. Camila, pensa bem, você tem muito a perder. Saí da sala sem olhar para trás. Mas, no fundo, sabia que isso não ia acabar ali. Naquela noite, Marcos me mandou uma mensagem urgente. Acho que eles vão tentar te usar como bode expiatório. Encontraram notas fiscais falsificadas em nome da sua empresa. Meu coração disparou. Isso significava que eles já estavam preparando o terreno para me incriminar. E se a polícia aparecesse agora, eu seria a primeira a cair. Eu precisava agir rápido. Não podia confiar na minha mãe.
Não podia confiar na minha irmã. E a essa altura, até minha segurança estava em risco. Eu sabia que se quisesse sair viva e limpa dessa história, teria que virar o jogo antes deles. A ligação de Marcos ecoava na minha cabeça como um alerta de incêndio. Eles colocaram notas fiscais falsas no nome da sua empresa. Não era só ameaça. Era um movimento calculado. E se a polícia batesse na minha porta hoje, eu seria a primeira a ser levada, com direito a manchetes e minha carreira implodindo em questão de horas. Eu já tinha perdido muito por causa da minha família, autoestima, oportunidades, paz de espírito. Mas agora, estava claro que se eu não agisse rápido, perderia tudo que construí depois de anos me reconstruindo. Passei aquela noite sentada no chão da sala, cercada por pastas abertas, anotações e arquivos digitais espalhados pelo notebook. Marcos tinha sido claro: se eu quisesse me salvar, precisaria entregar provas sólidas e incontestáveis. E as provas, eu tinha. Fotos do Roberto descarregando mercadorias roubadas na garagem da minha mãe. Filmagens de Larissa ajudando a carregar caixas para dentro de casa. Conversas gravadas onde meu tio dizia que se eu não entrasse no jogo, seria mais fácil me queimar do que me convencer. Transferências bancárias que ligavam diretamente contas fantasmas ao CPF da minha mãe. Mas a pior prova, não era sobre dinheiro ou carga roubada. Era um áudio. A voz da minha mãe. Clara, firme, sem tremor. Se for para salvar a Larissa, eu sacrifico a Camila. Ela sempre foi forte, vai se virar. Eu ouvi umas 10 vezes, esperando que a entonação mudasse, que eu entendesse errado. Mas era aquilo. Ela não só aceitava minha destruição, ela a planejava como um ato lógico e natural. De manhã, olhei para o espelho e vi um rosto que não reconhecia. Não era mais a filha rejeitada tentando provar valor. Era alguém que finalmente entendeu que não devia nada a essas pessoas. Peguei o celular e liguei para um contato da Polícia Federal. Conheci o delegado Andrade em um congresso de compliance corporativo e sabia que ele era rígido e, acima de tudo, incorruptível. Preciso te encontrar hoje, falei. É sobre uma quadrilha de desvio e lavagem. Tenho provas, nomes, datas. O silêncio do outro lado me fez pensar que ele ia recusar, mas então respondeu. Se for como está dizendo Camila, você vai mudar o rumo de muita coisa. Às 15 horas, sentei-me diante dele numa sala fria e minimalista. Entreguei um pendrive com todo o material. Ele analisou algumas imagens rapidamente, leu resumos que preparei e me olhou por cima dos óculos. Isso aqui, não é caso de família brigando. É crime organizado. Se a gente agir rápido, pegamos todo mundo de uma vez. E se não agir rápido? Perguntei. Ele não hesitou. Então eles pegam você primeiro. Saí dali com a promessa de que a operação seria montada em 2 dias. 2 dias que pareceram 2 anos. Na manhã marcada, eu estava a 3 quarteirões da casa da minha mãe, observando de longe. O céu estava cinza, e a rua estranhamente silenciosa. Então, como um estupim, vi as viaturas surgirem das esquinas. Sirenes, portas arrombadas, policiais entrando com armas em punho. O primeiro a sair foi Roberto, algemado, gritando que era inocente. Larissa veio logo depois, chorando e tentando cobrir o rosto dos fotógrafos. Minha mãe saiu por último, erguendo o queixo como quem recusa demonstrar fraqueza. Quando ela me viu na calçada, seu olhar foi mais cortante que qualquer palavra. Não havia surpresa, só uma acusação muda. Você fez isso. Eu não desviei o olhar. A operação durou horas. Carros carregados com caixas de documentos, HDS, mercadorias roubadas. Jornalistas transmitindo ao vivo. Eu sabia que meu nome não apareceria como suspeita, pelo contrário, minha colaboração seria destacada. Mas mesmo assim, cada flash de câmera me dava a sensação de estar nua diante do mundo. Quando voltei para casa, sentei na poltrona e fiquei olhando para as paredes, tentando processar o que tinha feito. Eu tinha denunciado minha mãe e minha irmã. Não só isso, eu tinha assinado a sentença de prisão delas. E por mais que merecessem, por mais que fosse justiça, havia uma parte de mim que sangrava. Nos dias seguintes, minha vida virou um campo minado emocional. Colegas vinham me parabenizar pela coragem. A imprensa me procurava para entrevistas. Clientes diziam que admiravam minha integridade. Mas, do outro lado, minha caixa de mensagens se enchia de insultos e ameaças de parentes distantes. Até que numa tarde chuvosa, a portaria do meu prédio me entregou um envelope. Nenhum remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. Camila, você acha que ganhou, mas você não sabe de tudo. Tem gente acima de nós que não vai esquecer o que você fez. Se eu fosse você, olharia por cima do ombro. Assinada, Roberto. Dobrei a carta com calma e a coloquei no mesmo dossiê que usei para derrubá-los. Talvez fosse ameaça vazia. Talvez não. Mas a diferença é que agora, eu não era mais aquela garota que chorava no quarto depois de uma ceia humilhante. Eu sabia me defender. No Natal seguinte, aceitei o convite para passar a noite na casa de uma amiga. Era simples, sala pequena, comida feita com carinho, risadas de verdade. Nenhum sorriso falso.
nenhum veneno disfarçado em piada. Enquanto brindávamos pensei, às vezes, família é só um laço de sangue. A verdadeira, a que vale a pena, é a que a gente constrói com quem nos respeita. Mas quando voltei para casa naquela noite, encontrei algo que me fez parar na porta. Um envelope preto, colocado no chão, encostado na minha porta. Dentro, uma foto minha tirada de longe, enquanto eu atravessava a rua. No verso, escrito em letras grandes e tortas: a história não acabou.